Ok, todo mundo sabe quem foi William Shakespeare. E se você não for um idiota, sabe também que ele escreveu Romeu e Julieta. A maioria das pessoas para por aqui em conhecimento de Shakespeare. E não sabem que ele escreveu Macbeth, Hamlet e... eu vou parar por aqui também. Eu não sei mais. A partir daqui, só historiador e afins vão saber. Na verdade, o vídeo de hoje tem exatamente a ver com historiadores e Shakespeare e o quanto eles não sabem sobre esse cara. Eu sou Arthur Bryan, você está assistindo ao The Virgo. E esse é A Farsa de William Shakespeare. A Europa renascentista foi uma época de transformação para dramaturgia e teatro, com novas ideias, estilos e técnicas que moldaram o teatro como nós conhecemos hoje. E claro, um dos nomes mais importantes desse período foi ele, William Shakespeare. Mas e se eu te dissesse que a história de William Shakespeare não foi exatamente como você pensa? Nesse vídeo eu vou apresentar para você uma teoria de que William Shakespeare talvez nem tivesse existido. Como assim Shakespeare não existiu, sabe? Tipo... Ato 1. Shakespeare, o mito. Como esse canal preza pelo sensacionalismo e eu quero prender a sua atenção, nós vamos começar com a teoria e depois a história como ela realmente, provavelmente foi. Todo mundo tem aquele amigo que acredita que os Estados Unidos nunca pisaram na Lua. Ou então, que a Terra é plana. Mas essa teoria da conspiração sobre William Shakespeare é um pouco diferente porque ela tem um pouco de embasamento histórico. Acontece que um pessoal que estudava história da arte, literatura e diversos outros segmentos que incluíam obras do autor começaram a suspeitar sobre alguns fatos de sua vida. Quando eu digo pessoas que estudavam a arte e a literatura, é porque essas dúvidas surgiram lá no século XIX. Muito antes da gente. O pessoal de antigamente também adorava umas teorias de conspiração, pelo jeito. A história é a seguinte. Acontece que William Shakespeare era um homem bem humilde. Ele era um plebeu, basicamente. E naquela época um trabalho como dramaturgo não era nada comum entre pessoas pobres. Lembrando que isso era século XIX, então dependendo da região, várias pessoas não eram nem letradas. O que não era o caso de Shakespeare. Mas mesmo Shakespeare sendo letrado, para um plebeu, a dramaturgia dele era absurda. Não tem palavras além disso. Absurda. Na escrita do autor, as suas peças e poemas sempre continham elementos sobre as leis, a corte, literatura clássica e diversos outros segmentos que não estavam muito no alcance de pessoas da classe dele. Tá, e como ele sabia tudo isso? Aí que tá. Se tivessem mais registros sobre a vida dele, a gente teria mais facilidade de saber sobre essas coisas. Mas elas não existem. Simplesmente não existem. Mas a maior pergunta que fica é: como um homem de origens tão humildes sabia sobre tanta coisa? Claro que num primeiro momento, uma das primeiras coisas que a gente consegue pensar, ele só era muito inteligente. Claro, essa é uma forma de se pensar e ela provavelmente está correta, vai. Porém, para a época, o tanto que ele sabia, numa era tão desconexa da nossa, era surpreendente. Eu não sei se vocês estão entendendo o nível da coisa. É como se, hoje em dia, uma pessoa periférica que não terminou o ensino médio conseguisse desvendar uma equação matemática nunca antes resolvida. Tá, mas então, quem era Shakespeare e por que ele, ou ela, mentiu a sua própria identidade? A teoria conspiracional, lembrando, essa parte do vídeo é uma conspiração. Mais aceita é de que Shakespeare não fosse um homem ou uma mulher somente, mas sim um pseudônimo de um grupo de autores, dramaturgos e poetas da época. Mais de uma pessoa, mais de um autor, escrevendo sobre a alcunha de William Shakespeare. Mas por quê? Lembra que eu falei um pouco antes no vídeo como as obras do autor tinham muitos elementos sobre a corte e as leis? A teoria sugere que esses vários artistas, por várias razões, sejam elas sociais, políticas ou até mesmo para fugir de perseguições, decidiram usar o nome William Shakespeare como um disfarce. Afinal, era muito mais seguro se esconder usando um nome fictício do que arriscar suas reputações ou até mesmo a sua própria vida criticando a corte. Durante séculos, foram muitos que duvidaram da existência do homem.
Ainda no século XIX, vários intelectuais, como Delia Bacon, sugeriram que talvez Shakespeare fosse só um nome fictício, um pseudônimo para vários artistas, incluindo Francis Bacon. Não, eles não eram parentes. A querida, inclusive, escreveu um livro sobre, chamado The Philosophies of the Plays of Shakespeare Unfolded. Tem nada na minha mão. A tradução seria algo como a filosofia das peças de Shakespeare desmascaradas. Delia só é conhecida por essa obra mesmo hoje em dia. Às vezes nem isso também. Coitado. Já outras pessoas acreditavam que somente Bacon era o único autor por trás do nome. O argumento que eles usavam é de que somente Bacon teria os conhecimentos e habilidades necessárias para escrever as obras. Tirando Shakespeare, né? Que daí ele foi lá e realmente escreveu as obras daí, né? Mas... Enquanto isso, os estudantes da Universidade de Oxford acreditavam que Edward de Vere, o Conde de Oxford, foi o verdadeiro autor das obras de William Shakespeare. Vocês entenderam que nesse ponto virou uma disputa de universitários, né? Tipo, claro que foi o cara que veio daqui que escreveu. Não, foi o cara que veio daqui. Daí ficou... sei lá. O engraçado é que essas dúvidas não pararam somente em estudiosos e estudantes desconhecidos. Até mesmo grandes nomes como Freud e Orson Welles tinham as suas dúvidas quanto à verdadeira identidade do autor das obras desse tal de Shakespeare. Ato 2. Eu teria conseguido se não fosse esses historiadores encheridos. Tá, mas por que todas essas teorias ganharam tanta atenção? Acontece que, realmente, Shakespeare era uma figura muito duvidosa diante da história. Existiam poucos registros para alguém com o prestígio que o autor tinha. Não se tem nenhuma carta escrita por ele para alguém, e nenhuma informação sobre como ele começou no teatro e nem como conheceu seus parceiros de trabalho. E nem aonde ele estudou. Embora muitos autores acreditam que ele tenha estudado na escola Stratford-upon-Avon. Caralho, acertei o nome. Mas mesmo esses autores, em sua maioria, acreditem que ele estudou lá, não existe nenhuma prova concreta de que ele tenha estudado para ter o conhecimento que ele tinha em latim, grego, direito penal, política, filosofia e várias outras coisas. Eu já dei bastante exemplos de coisas que não têm informações sobre ele, mas algumas outras são onde morou em Londres e também como conheceu os seus discípulos. Esses discípulos, inclusive, são cotados para serem os possíveis Shakespeare. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas será que não era comum para aquela época terem poucos registros da vida desses artistas? Se você estivesse perguntando isso, parabéns, você é muito perspicaz. Eu também estava me perguntando isso. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu estava estudando sobre isso é, tá bom, mas e outros autores da época renascentista, como Michelangelo, Da Vinci e outros artistas dramaturgos? Acontece que sim, existem muito mais registros sobre a vida desses autores do que da vida de Shakespeare. Até mesmo autores bem mais desconhecidos que ele. E um dos argumentos mais usados a favor dessa teoria seria de que a consistência das suas escritas era bem diferente uma da outra. Como se realmente não tivesse sido escrito pela mesma pessoa. Ou se fosse, era alguém mudando de estilo e escrita frequentemente. Interessante. Ato 3. Um gênio não tão solitário. Mas deixando de lado todas as teorias malucas, vamos para os fatos verídicos. Eu pessoalmente descobri essas informações enquanto estudava teatro aqui na minha cidade, em Porto Alegre. E sim, eu tô dando uma leve carteirada. Acontece que mesmo Shakespeare, não sendo uma incorporação de vários autores, ele não era um artista solitário. Hoje em dia, nós estamos acostumados com autoridades e hierarquias, tanto no teatro quanto no audiovisual. Mas positivamente, naquela época, nada era tão certinho. Não existiam regras hierárquicas. Todo mundo ali estava fazendo aquilo por amor à arte. Você não era obrigado a seguir estritamente as ideias de um único roteiro
roteirista ou diretor. Era um trabalho muito mais coletivo, em que todos davam as suas ideias. Hoje em dia, para um ator poder improvisar sem levar xingão, ele tem que ter uma certa bênção do diretor. E também um certo nível de renome, como o DiCaprio, por exemplo. Só assim ele faz para não levar xingão do Scorsese. Antigamente, o teatro era muito mais colaborativo. Os atores tinham liberdade para adicionar camadas nos seus personagens, improvisar em cena e dar sugestões para o autor. Enquanto Shakespeare assistia às cenas dos seus atores, ele estava sempre anotando as suas ideias naquele momento, além de realmente colocar na versão final da peça improvisações feitas pelos seus atores naquele momento. E como resultado, nós tínhamos sempre obras ricas em detalhes e conhecimento em constante evolução. É assim que encontramos a verdadeira resposta para o mistério de William Shakespeare. Ele não era apenas um grande escritor e gênio, ele também era um incrível colaborador. Ele sabia aproveitar o talento e as ideias daqueles ao seu redor para criar algo verdadeiramente único. É por isso que hoje em dia eu acredito que nós devemos aprender muito com os nossos antepassados de como se fazer arte. A gente sabe que hoje tudo gira em torno do dinheiro e da fama, mas infelizmente a área do audiovisual e das artes perderam significativamente a essência do que é fazer arte. Cá entre nós, se eu ou você fosse um cineasta em ascensão na área, eu recomendaria fortemente estudar e se espelhar naqueles que moldaram e fizeram parte de um pedaço tão importante da nossa história. E cavar cada vez mais fundo até que seu repertório seja repleto de nomes incríveis. E você seja o próximo.